Em complementação ao audiobook de Feliz Aniversário de Clarice Lispector, preparamos uma análise crítica que aborda desde a vida da autora até a forma e conteúdo da obra. Clarice Lispector é uma das maiores escritoras da literatura brasileira do século XX. A sua escrita é conhecida pela sondagem profunda do ser humano, pela atenção aos detalhes do cotidiano e pela capacidade de revelar o que há de mais íntimo e contraditório nas pessoas comuns. Em Feliz Aniversário, conto publicado no livro Laços de Família, de 1960, a autora retrata uma típica reunião familiar, aparentemente banal, mas que serve como palco para a exposição de tensões, ressentimentos e frustrações acumuladas. O conto tem como ponto de partida uma cena corriqueira, a comemoração dos 89 anos de Dona Anita, a matriarca da família. No entanto, como é comum na obra de Clarice, o simples ganha profundidade. O que parecia ser apenas uma festa transforma-se em um momento de desconforto e reflexão sobre o envelhecimento, a solidão e a hipocrisia das relações familiares. Para compreender melhor a riqueza estrutural e simbólica de Feliz Aniversário, é útil recorrer à teoria do crítico argentino Ricardo Piglia, especialmente às suas teses sobre o conto, nas quais ele afirma que todo conto narra duas histórias, uma aparente e outra secreta. Essa dupla narrativa é um instrumento valioso para entender como Clarice Lispector constrói o sentido profundo de sua narrativa. A história visível de Feliz Aniversário é simples. A família se reúne para comemorar o aniversário de 89 anos de Dona Anita. A casa enche-se de parentes, crianças, barulho e comida. Há a preparação da mesa, os presentes, as conversas triviais e o bolo de aniversário. Tudo parece girar em torno de uma celebração tradicional, um evento social repetido todos os anos. Contudo, Clarice retrata essa festa com um tom distante, quase frio. Os diálogos são superficiais e entrecortados por descrições que revelam o desconforto dos personagens. A comida, os gestos e até as falas parecem automatizadas, como se cada um estivesse cumprindo um papel social. A festa não celebra realmente a vida, mas o dever de manter as aparências familiares. Dona Anita, a aniversariante, surge como o centro simbólico do conto. Ela é uma mulher muito idosa, amarga, que observa tudo com uma mistura de desprezo e resignação. Embora seja o motivo da reunião, ela está isolada, quase uma figura decorativa em seu próprio aniversário. Sua presença impõe respeito, mas também desconforto. Os filhos e netos parecem não saber como lidar com ela, e a comemoração vira um ritual vazio. Segundo Ricardo Piglia, um conto sempre conta duas histórias. A primeira é a história aparente e a segunda é a história oculta. A arte do contista consiste em contar a história secreta por meio da história visível. Em Feliz Aniversário, a história secreta está por trás do ritual familiar. É a solidão da velhice e a hipocrisia das relações sociais. A festa, então, serve como máscara para encobrir o desinteresse e o afastamento entre os membros da família. Todos estão ali, mas ninguém realmente se importa com Dona Anita. As conversas são sobre o cotidiano, sobre banalidades. O afeto é forçado e, em muitos momentos, a irritação ou o tédio surgem de forma disfarçada. Clarice constrói essa tensão sem precisar explicitar os sentimentos dos personagens. O desconforto é percebido nas entrelinhas, nos gestos, nos silêncios e nas pequenas contradições. Por exemplo, quando os filhos falam com Dona Anita de maneira condescendente, com falso cuidado, ou quando ela própria se mostra amarga e distante, percebemos que há um abismo entre gerações e afetos. A história secreta, portanto, revela o que está por trás do aparente festejo. Uma família desunida, movida por convenções sociais, onde o amor e o respeito são apenas formas de obrigação. O aniversário, que deveria celebrar a vida, torna-se um lembrete da morte e da passagem do tempo. A Dona Anita é uma personagem complexa e profundamente simbólica. Representa não apenas a velhice, mas também a resistência e a amargura de quem sobreviveu a tudo e a todos. A matriarca observa sua família com desdém. Ela vê as máscaras, os interesses, as mentiras. O seu olhar é duro, é quase cruel, porque reflete uma lucidez incômoda. No final do conto, quando Dona Anita diz "me dá um copo de vinho", o gesto é de rebeldia, mas também de afirmação vital. É como se ela rejeitasse o sentimentalismo e as convenções em busca de um prazer simples e real em meio à hipocrisia. O ato de beber simboliza o desejo de viver de forma autêntica, mesmo diante da decadência e da solidão. Essa frase, quando ela pede para servir mais vinho, também quebra o tom de aparente cordialidade da festa e expõe o que estava oculto, a insatisfação do aniversariante e o desconforto de todos ao redor.
Através desse rompimento, Clarice transforma uma simples cena familiar em uma reflexão existencial sobre o tempo, o corpo e o papel da mulher envelhecida numa sociedade que a marginaliza. Aplicando as ideias do Piglia, podemos dizer que Feliz Aniversário exemplifica perfeitamente o funcionamento de um conto moderno. Há uma história aparente, que é a festa, e uma história subterrânea, que é a da solidão. A narrativa é construída de modo que a tensão entre essas duas histórias mantenha o leitor em estado de desconforto. Clarice não revela a segunda história de forma explícita, ela sugere. A força do conto está justamente nas entrelinhas, nos silêncios e nas pausas. Assim como Piglia defende que o segredo de um conto está no modo como a segunda história é narrada por meio da primeira, Clarice faz do cotidiano uma superfície de aparências calmas, sob a qual se escondem emoções violentas e verdades dolorosas. A linguagem também contribui para essa estrutura. O texto de Clarice ele é fragmentado, com fases curtas e pontuações abruptas. E essa escolha estilística reforça a sensação de desconforto e espelha a tensão interna dos personagens. O fluxo narrativo alterna momentos de descrição objetiva e introspecção psicológica, criando um ritmo irregular que reflete o próprio desequilíbrio emocional da cena. E além do aspecto formal, Feliz Aniversário apresenta uma crítica profunda às convenções sociais e familiares. Clarice desmascara a falsidade das celebrações, mostrando como o convívio familiar pode ser, muitas vezes, um espaço de alienação. A escritora também denuncia a condição da mulher idosa em uma sociedade que valoriza a juventude e a aparência. A Dona Anita é uma figura incômoda porque espelha o destino que todos preferem ignorar, que é o envelhecimento e a morte. Sua presença obriga a família a confrontar a passagem do tempo, e por isso é mais fácil disfarçar o incômodo com festas e formalidades. Nesse sentido, o conto transcende o caso particular e se torna universal. Ele fala de todas as famílias, de todos os encontros onde o afeto é simulado e o silêncio diz mais que as palavras. Em Feliz Aniversário, Clarice demonstra uma das maiores qualidades da literatura moderna, a capacidade de sugerir mais do que dizer. O conto se estrutura, como propõe o Ricardo Piglia, a partir de duas narrativas, a visível, que conta a festa, e a invisível, que revela o isolamento e a angústia de uma mulher esquecida pela própria família. O verdadeiro sentido da história está no não dito, naquilo que o leitor precisa perceber por meio das nuances. Clarice faz da linguagem um espelho da alma. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar carrega uma carga simbólica. Assim o conto transforma o banal em profundo e o cotidiano em revelação. E ao final, o leitor entende que a festa de aniversário não celebra a vida, mas denuncia a sua precariedade. O bolo, os barulhos e as palavras vazias são apenas tentativas frágeis de esconder o vazio que une aquela família. A Dona Anita, ao exigir o direito de beber, rompe com a hipocrisia e se afirma como sujeito. Sujeito amargo, solitário, mas um sujeito vivo. Dessa forma, Feliz Aniversário é um conto exemplar da estética clariciana, introspectivo, simbólico e crítico. E sob a lente de Ricardo Piglia, torna-se um modelo de como a boa leitura opera na tensão entre o visível e o invisível, entre o dito e o silencioso. Clarice transforma o que seria uma simples comemoração familiar em uma reflexão profunda sobre a vida, o tempo e as relações humanas, e é por isso que o seu texto continua tão atual e perturbador. Essa foi mais uma análise do Contando o Conto. Você pode checar todos os outros episódios de todos os outros contos aqui mesmo nessa playlist do Spotify. E é isso, muito obrigada!